Você sabe usar o processamento do seu console digital? No vídeo de hoje eu quero trazer mais detalhes de como você consegue alcançar excelência no áudio fazendo um bom processamento do áudio. Solta a vinheta! Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael, sejam bem-vindos aqui à TV RMS, áudio para igreja, bandas, música. Galera que gosta dessa parte da engenharia do áudio, você ainda não é inscrito no canal aqui TV RMS, no seu lado direito você se inscreve, aquele like maroto, ajuda esse canal a chegar às pessoas que estão precisando. E no vídeo de hoje eu quero trabalhar mais sobre o processamento do áudio. Antes de tudo, a gente tem a parte do caminho do áudio, certo? Nessa parte, a gente tem a estrutura de ganho. Então, eu vou deixar essa parte para a gente tratar lá na semana, tá bem? Agora, eu vou tratar com vocês sobre equalização. Agora mesmo, eu estou utilizando o microfone da Sennheiser no canal número 1 da UI24, porém, ele está modulando no canal 22 no digital. Perceba aqui que quando eu venho em ganho do console, eu estou no canal número 1, ó. Número 1 aqui, ó. HW1, Hardware 1, tá? E ele está modulando no canal 22. Então, é o seguinte, gente. O canal está sendo processado? Ainda não. Do jeito que deveria ser. Ele está completamente flat, sem atuação de compressor, sem atuação de gate, sem atuação de nada. O único processamento que a gente tem aqui, né, é o processamento do converter o sinal do analógico para o digital e está colocando esse sinal aí na tua casa através do YouTube. Então, esse é o processamento que existe. Porém, equalização, compressor e gate não existe. E agora eu vou tratar sobre a equalização. O que o iniciante, o que aquele intermediário um pouco viciado ainda não aprendeu? Antes da gente começar a mexer em qualquer filtro, que é esses carinhas aqui, a gente precisa entender o básico, os fundamentos da equalização, né? A equalização ela vai começar lá no posicionamento do microfone e na escolha do microfone. Mas depois disso, esquece um pouco isso, vamos chegar aqui na tela, no equalizador. Você já garantiu aquele bom posicionamento do microfone, você já garantiu a escolha do microfone. Esse é o principal ponto. Agora você vai dar uma equalizada daquela filtrada. E a equalização, né, é arte, tá? E muitas vezes ela pode ser corretiva ou artística, né? A arte artística. Mas a equalização corretiva é para tirar aquela microfonia. A equalização corretiva é para filtrar uma determinada frequência. E como a gente começa no equalizador em um console digital? A primeira coisa que eu faço é abrir o RTA, né? Com o RTA, eu consigo ter análise em tempo real das frequências que estão sendo captadas pelo microfone, certo? Então, você percebe aí, ó, essa variação de frequência, né? Essa modulação acontecendo nas frequências. Então, eu já consigo fazer algumas coisas, tipo, no palco, costuma ter muito ruído da baixa frequência, principalmente se você tem várias caixas de som, bateria, bumbo, bumbo, surdo, baixo. Então, essa região mais baixa aqui costuma poluir um pouco, tá? Nessa baixa frequência. Fora aquele P e B da fala, que você pode eliminar com o filtro HPF. O filtro HPF ele é o responsável por limpar o seu áudio naquelas frequências baixas. Ou ele também pode ser conhecido como o filtro do PIB, né? O filtro do PIB da fala, mas ele vai eliminar aquele excesso de grave, né, captado pelo microfone no altar e vai limpar a sua mix. Ele deve ser o primeiro filtro você a trabalhar no seu processamento do áudio. E aqui nele, no HPF,
da Wii 16 e de outros consoles, você costuma ter o corte, tá? E aqui na Wii a gente tem o corte de 12 dBU, o corte de 24 dBU e o corte de 36 dBU, tá? Eu gosto de utilizar muito o corte de 24 dBU, tá? Mas uma coisa que as pessoas não fazem é esse canal, se ele estiver sendo compartilhado com retorno de fone, retorno de chão, PA, live, de maneira nenhuma você pode ter o seu padrão, sua referência do seu PA para você ter o HPF, de maneira nenhuma. Qual é a melhor maneira de você ouvir o filtro HPF? É com fone de ouvido. Com fone de ouvido você vai ouvir se ele está cortando o som original, ou o som que você está querendo captar, ou se ele está deixando passar a sujeira do palco. Então o HPF vai trabalhar nesse sentido, limpando esse som que você não quer, tá? E aí, Rafael, qual a dica que você deixa para a gente estar começando a usar, né, o filtro, começando em determinada região? Uma voz masculina, você pode ter um parâmetro em 100 Hz, tá? Com um filtro de 24 dBU. Então você vai chegar aqui, ó, vai passar ele, vai chegando aqui em 100 Hz e vai ouvir se ele já cortou alguma região, tá? Então, como eu tô com um fone que ele fecha bastante, eu tô com um pequeno atraso no fone, eu não tenho a noção 100% do que vocês estão ouvindo, por conta do meu som original aqui na minha caixa, na cabeça aqui, e o som do fone. Então, esse som preciso eu só vou ter quando ouvir a gravação. Queria eu agora, não consegui montar um setup tão rápido assim, esse chroma aqui vazando um pouquinho, mas vamos lá, eu estou fazendo aqui o possível para ter esse conteúdo para você. Então eu vou usar aqui esse parâmetro de 100, mas eu posso passar ele, ó, se eu passar mais ele aqui, ele vai ficar xoxo o som, né? Quando eu volto aqui, ele vai voltar o grave, né? Então aqui eu vou dar uma referência aqui para mim, com o fone. E aí eu vou estar ouvindo essa região aqui, ó, tá vendo? Essa região aqui bem presente. Eu posso trabalhar com o primeiro filtro, né, dando esse gásinho aqui nessa região de 160, 170 que eu gosto na minha voz, tá? E olha como esse filtro está muito próximo, né, de 116, que é o filtro 160, que é o filtro número 1. O HPF está em 116 com corte de 24 dBU. Está bem forte, né? O corte está chegando bem em cima aqui, mas ele está filtrando bem. Ele acaba filtrando aquele P e B da fala, tirando aquele peso não tão desejado, né? E eu consigo já ter aquele grave bonito com o filtro número 1. Mas vamos esquecer ele por enquanto aqui, vou só deixar, né? Só deixar o HPF. Então, com o HPF, eu já consigo ter uma noção do que está acontecendo, né? Só o HPF, ele vai ter esse em 116, como estava, ele vai trazer, sim, uma característica de Deus estar tirando a região do grave da minha voz, né? Mas aí eu posso vir aqui, ó, e adicionar com o filtro com Q estreito, certo? Um filtro com Q estreito, essa região que eu quero, que é a região do grave da minha voz, aqui em torno de 140, 150, e eu já consigo colocar aquele peso na fala, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu começo a trabalhar, o HPF, que é o filtro do PIB na fala, e é o filtro também que vai eliminar aquele excesso de grave no microfone, o excesso de grave do palco, tá?
Mas vamos lá, uma das coisas, esquece o HPF agora, que você já aprendeu a passar ele, tem que estar com fone. Vou dar o reset aqui. E aí é o seguinte, a gente tem 4 filtros aqui. Vamos lá, 4 filtros paramétricos. O filtro número 1, o filtro número 2, o filtro número 3 e o filtro número 4. São filtros paramétricos. O que é um filtro paramétrico? Você que veio do analógico, você tinha lá no seu console talvez um filtro semiparamétrico ou um filtro fixo, tá? E aqui na Wii a gente tem 4 filtros paramétricos. O filtro paramétrico ele é composto de, eu deixei aqui, eu tirei menos 4.6 dB para mostrar para você visualmente. O filtro paramétrico é composto de frequência, então eu consigo mexer na frequência lá de menos, aqui no caso 20 Hz, até 22K, tá? 22 kHz. E eu consigo mexer na largura de banda, né? O Q, que é o parâmetro da largura de banda, eu consigo mexer no Q, tá? Q alto, ele é estreito e bem preciso, tá? O Q baixo, ele é bem largo e as frequências vizinhas, como vocês estão notando aqui, né, na característica do som também, está sendo afetada, está sendo atenuada. Então, eu preciso saber um parâmetro do Q. E um parâmetro que a gente tem é dos consoles analógicos. O Q em um console analógico ele costuma estar em 1.8, alguns consoles em 2, alguns consoles em 1.6, tá? Esse é um Q normal, vamos dizer assim. E aí a gente no filtro paramétrico, a gente tem frequência, Q e ganho. O ganho é a quantidade que eu vou estar colocando ou atenuando, correto? E aí a gente tem na Wii aqui 4 filtros. Na maioria dos consoles digitais, a gente vai ter 4 filtros paramétricos, tá? X32, XR18, I24, I16, temos aí 4 filtros paramétricos, no mínimo. Agora os consoles estão vindo até com mais, mas isso exige processamento do console e aí, como é o padrão T4, né, acaba se tendo 4 filtros. Paramétricos, porque se a gente for contar com quantidade de filtro geral que a Wii 24 tem, a gente tem um filtro, que é o LPF, corte das altas frequências, o HPF, que é o corte das baixas frequências, e os 4 filtros paramétricos, certo? Então, do jeito que a gente passou o HPF, a gente também pode passar o LPF cortando as altas frequências. Lógico, vai tirar aquele harmônico, aquele som harmônico. Para uma gravação, talvez você não curta muito o filtro LPF, mas para o ao vivo, você pode tirar um pouquinho da sibilância mediante um palestrante, né? Tirar alguma coisinha ali que está sobrando. Mas no canto, eu não costumo passar muito o LPF, tá? Mas depende, se você estiver compartilhando esse som para várias plataformas, né, tipo YouTuber, ao vivo, PA, retorno e fone, talvez você não queira passar isso daí. Por isso que o compartilhamento de áudio, você precisa saber o que você está fazendo para ter o melhor resultado. Aqui eu estou te dando algumas dicas que você pode trabalhar aí no seu dia a dia, tá? Então, Rafael, tem alguma norma de não usar o LPF? É justamente isso. É você ouvir o som. Se ficou legal, tá bom, tá? Mas na prática eu não curto muito usar no canto, o LPF. Talvez numa palestra, no palestrante, no pastor, é legal, tá? E aí é o seguinte, o que me perguntam é, Rafael, o posicionamento desses filtros, ele vai influenciar na característica do som? Tipo, se eu pegar o filtro 4 e trazer ele aqui para baixo, vai ser diferente do filtro 1, que já está aqui embaixo? Não, tá? Então, o posicionamento desses carinhas aqui, eles foram previamente colocados para facilitar a sua vida. Mas se você quiser descer os 4
né? Se você quiser descer os 4 filtros e trabalhar eles aqui embaixo, não vai ter problema nenhum, beleza? Porque ele é um filtro paramétrico, e o filtro paramétrico ele pode ser colocado em qualquer frequência, de 20 a 22, que nem aqui na UI24, ou de 20 a 20, como na maioria dos consoles que está marcando de 20 a 20, de 20 Hz a 20 kHz, tá? Então eu vou só aqui falar o que eu gosto de fazer, né, na minha voz compartilhada, no PA, numa live e assim por diante. Tá? Se eu tiver um PA bem alinhadinho, essas coisas assim, eu curto o quê? Passar o filtro aqui em torno de 110, tá? Um corte de 24 dBU por aqui, com um grave na região aqui de 160, né? Um Q um pouquinho mais estreito aqui. Vamos colocar aqui uns 2 dB aqui no gravezinho aqui para dar aquele peso bem gostoso. Aqui para tirar o médio, eu não curto muito essa região aqui da minha fala e para algumas pessoas também não curto, ela está um pouquinho mais acentuada. Aqui eu posso tirar essa região de 3K ou não, que é uma região que a nossa audição ela é bem sensível, de 3, 4 kHz, é uma região bem sensível, e essa alta aqui você costuma dar aquele famoso brilho, né? Que começa em torno de 8K, 9K, você consegue dar aquele brilhozinho ali com 2 dB, já chega legal. Então, essa equalização, eu estou acostumado, esse preset, que é um começo da minha fala, para testar aí um sistema, né, para ter aquela noção com esse microfone. Então, eu já estou meio acostumado com esse microfone e essa equalização. Tanto é que eu não tenho um parâmetro 100% por conta de um pequeno atraso que está acontecendo no meu sistema de monitoramento aqui, porque eu estou utilizando uma rede Wi-Fi para me monitorar, então tem um leve atrasozinho aqui. E aí, eu não tenho noção 100% dessa equalização, vou ter depois. Mas é isso, gente. Então, o meu RTA aqui do canal 22 está mostrando a modulação. É uma guia do que eu preciso ver, né? A região que mais sobra, essa região aqui, ela é bem presente. Eu posso descer o filtro um pouquinho mais para cá, ó, e ter um resultado bem legal também. Então, isso aí é contigo, isso é um preset, tá? Então, hoje falamos sobre o HPF, que é o filtro que vai limpar a baixa frequência do seu palco, no seu microfone. Você também vai eliminar, né, aquele PIB ou diminuir bastante o PIB. O filtro, né, filtros paramétricos que temos aqui na UI24 são 4 filtros paramétricos. E o filtro paramétrico é composto de Q, né, frequência, Q e ganho. Um filtro semiparamétrico ele é composto de frequência e ganho. Um filtro fixo ele é composto de ganho. A gente também tem os filtros muito conhecidos dos consoles analógicos, que são os filtros das baixas e os filtros das altas, que é o low shelf, baixa, high shelf das altas, que é um filtro parecido com isso daqui, ó. O desenho dele, ele é bem parecido com isso daqui, ó. Deixa eu trazer ele para cá, aqui, ó. Ele é parecido com o que vocês estão vendo. Deixa eu eliminar isso aqui. Filtro é mais ou menos esse detalhe aqui. Deixa eu dar um reset aqui. Reset. O desenho dele é parecido com esse desenho aqui, tá? Então, você teria um filtro que faria só isso aqui, ó. Então, é muito excesso de agudo, né? Tirando e assim por diante, tá? Então, esse seria o low shelf. O high shelf, perdão, high shelf. Low shelf estaria do mesmo jeito lá embaixo, certo? E aí, ó, ele ia trabalhar parecido, né? Low, high, tá bom? Então, vimos hoje o que é um filtro paramétrico, um semiparamétrico, fixo, o HPF, o LPF, e isso aí é um pouco do processamento do áudio. Entenda um pouco mais sobre o seu console,
na prática. Coloque um fone de ouvido, fale no microfone e vá testando. Beleza, galera? Um grande abraço e eu te vejo na semana do nosso Em Busca da Excelência no Áudio. Valeu!